Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali, Informática para Concursos. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de Windows, de configuração do sistema operacional Windows. A gente já teve algumas aulas anteriores, se você não seguiu até agora, né, as aulas que nós tivemos. Nós estamos na propriedade aqui, na parte de configurações do sistema. Então vamos lá, vamos seguir em frente para ser rápido nessa aula. Pessoal, nós já seguimos toda essa parte inicial. Na última aula, a gente estava falando sobre a questão do multitarefas. Uma parte muito importante, que tem questões que realmente caem em concurso, atalhos importantes que vocês devem estar analisando, estudando aí. Tá bom? Então, se você não viu a aula passada, clique e volta lá. Essas aulas servem para qualquer concurso de nível médio na área de informática, mas ela está sendo feita baseado nos editais do concurso do TJSP, por isso que tem essa logomarca aí. Pessoal, vamos lá então para desenvolvedores. O que seriam essas configurações para desenvolvedores? Aqui nós temos configurações voltadas a profissionais que utilizam como ferramenta de desenvolvimento toda a parte do Windows. Eu não vou me atentar muito a essa parte aqui, para vocês entenderem somente para que serve. Então vamos bem rapidamente aqui. Nós temos algumas formas de instalação de recursos do Windows, aplicativos, o gerenciamento de como funciona um terminal, que é um sistema operacional baseado em texto, né? Então aqui são todos recursos que desenvolvedores para web, desenvolvedores de sistemas precisam muitas vezes fazer configurações para rodar suas ferramentas. Então essa para desenvolvedores não cai em concurso público de nível médio em informática, tá? Isso aqui não tem em nenhum concurso que eu vi até hoje de nível médio. Nós temos aqui a ativação. A ativação, ela trata sobre o Windows, todo o Windows sistema operacional, e já vamos falar sobre isso olhando aqui para vocês. Os sistemas operacionais, eles podem ser livres e podem ser de proprietários. Então nós temos sistemas operacionais pagos, que é o Microsoft Windows, por exemplo, é um sistema operacional proprietário. É uma das características de um sistema operacional, ser proprietário, tá? Então a gente tem uma arquitetura fechada. O que é isso? Sistemas operacionais de arquitetura fechada são sistemas operacionais desenvolvidos sem que você saiba de que forma foi desenvolvida a ferramenta. Essa é uma característica do Windows. Então ele é um sistema operacional multitarefa, como eu disse na aula passada, e de arquitetura fechada, tá? Então, o que acontece com esse tipo de sistema operacional? Você tem a impossibilidade de fazer alterações, certo? E você paga pelo uso. Então, aqui você percebe que esse sistema operacional que eu estou usando, ele está ativo. Eu coloquei uma licença de uso dele. Então, é um sistema operacional pago com uma licença de uso válida. Nós temos sistemas operacionais que são gratuitos. Então nós temos a diferença entre o sistema operacional Windows para Linux. É importante saber porque no concurso eles vão tentar te confundir. Então o sistema operacional da Microsoft, sistema operacional de arquitetura fechada, sistema operacional multitarefa, é um sistema operacional que não é gratuito. Sistema operacional Linux, nós temos sistema operacional Linux, ele é um sistema operacional de código aberto, ele tem, a maioria das suas versões são gratuitas, tá? Também existem versões que são pagas, mas a maioria é gratuita, tá? Mas ele é de código aberto. E o que seria um sistema operacional de código aberto? Qual a diferença do código aberto para o código fechado? O código aberto, ao você ter esse sistema operacional, você consegue fazer modificações, porque o código que gera o sistema, ele é aberto aos desenvolvedores. Você consegue ver como foi feito o sistema operacional e fazer modificações. Essa é a característica do chamado software livre, Linux e programas baseados em Linux, tá? Então vamos lá. Então aqui nós temos a ativação desse sistema. E é só para isso que serve. Para você fazer a ativação do produto nessa aba, você pode fazer o quê? Atualizar a sua edição do Windows. Então eu posso, como eu já pago o produto, eu posso fazer a atualização. Quando sair uma versão nova, Windows 12, eu posso fazer uma atualização do sistema. Beleza? Soluções de problema. Soluções de problema, ele é um recurso que tem no Windows que ajuda muitas vezes a resolver problema com Bluetooth, problema com rede sem fio. Então vira e mexe, alguns recursos dá uma travada no computador
E para você não ter que reiniciar o computador para resolver, você pode vir em soluções de problemas. Então aqui pergunta, o que você deseja fazer? Quer que execute? Pergunte para você antes. Quer que execute automaticamente sem avisar? Por padrão, perguntar antes de executar. Aqui nós temos um histórico de soluções que foram recomendadas. Quando eu clico aqui, ele aparece uma lista do que foi recomendado a mim, tá? Nesse caso aqui, não tenho recomendação nessa lista. E aqui eu posso solucionar problemas com o meu computador. Então, se você clicar aqui em soluções de problemas, você pode resolver problemas com impressora, que é muito frequente, da impressora ficar offline, né? Problemas com rede e internet, vai entrar rede sem fio. Problemas de atualização do Windows. Problemas com o som do computador. Aqui tem mais um monte de categorias de problemas. Por exemplo, Bluetooth, câmera, reprodutor multimídia, reprodução de vídeo. Então, quando você escolhe, por exemplo, um desses recursos, eu vou pegar o recurso de áudio. Quando eu dou executar recurso de áudio, ele vai abrir uma janela para mim, fazendo algumas perguntas, né? Então, ele vai recomendar algumas questões sobre o áudio, tá? Impressora, se eu dou executar, ele também vai abrir um suporte, tá? Então aqui no caso ele vai sugerir algumas ações, algumas são automáticas e outras não, tá? Então é mais para poder ajudar o usuário a resolver algum problema com o seu dispositivo. Nós temos aqui também recuperação. Esse recuperação, ele pode corrigir problemas do computador, tá? Então aqui, ó, corrigir problemas sem redefinir meu computador. O que seria corrigir problemas sem redefinir o meu computador? Seria você conseguir resolver problemas com o seu sistema operacional, algum erro que está dando, sem ter que reinstalá-lo, tá? Então aqui, ó, preferência de soluções. Aí ele vem aqui e fala, né? Que pode ser histórico de soluções. Vai voltar naquela outra que a gente já viu, né? E aqui outros problemas. Então, quando você clica lá, ele retorna nessa primeira parte. Então, você perceba que soluções de problemas aqui, recuperação, quando eu vou nesse problema aqui, ele vai para aquela tela anterior. Aqui, corrigir problemas usando o Windows Update. O que ele faz? Ele vai reinstalar a sua versão atual do Windows, tá? Então, ele vai tentar atualizar seus aplicativos. Aqui tem a restauração do PC. Então, quando você vai restaurar o computador, ele pergunta se você quer manter seus arquivos ou se você quer remover tudo. Isso é uma forma de você reinstalar o Windows. Funciona para computadores que possuem o Windows já instalado de fábrica no computador, onde ele tem uma imagem de recuperação. Eu vou explicar para vocês o que é isso, olhando para vocês. O que seria a imagem de recuperação? Imagem de recuperação nada mais é do que um clone do seu sistema operacional quando te entregaram, quando você comprou o computador. Computadores que vêm de fábrica com Windows costumam criar uma unidade de recuperação oculta que você não enxerga no seu computador com esse clone instalado. Então toda vez que você quer reparar, igual configuração de fábrica, ele restaura esse clone. Igual acontece no smartphone. O smartphone a gente tem também um clone que quando você manda instalar o Android, ele busca o de fábrica, a configuração de fábrica. Então isso também, agora temos isso no sistema operacional, isso evita você ter que levar para um técnico formatar. Mas, observação, isso não são todos os computadores que estão preparados para fazer isso. Então restaurar o computador permite você fazer isso, tá? Então se eu colocar manter meus arquivos, ele vai preparar aqui e vai perguntar onde está a recuperação. Né? Onde você quer reinstalar o Windows a partir desse dispositivo ou baixar da internet? Eu não vou prosseguir, mas serve para isso, tá bom? E aqui tem a inicialização avançada. Reinicie o dispositivo para alterar configurações de inicialização. Então aqui, eu não vou clicar nessa parte aqui, porque a inicialização avançada é o seguinte, eu vou explicar agora para vocês. Quando você liga o computador, ele carrega o sistema operacional. Ótimo. Os computadores que possuem recursos de recuperação, muitos recursos não podem ocorrer com o Windows já ativo. Então, quando eu clico ali, ele reinicia o computador e aparece o menu para mim de recuperação avançada.
onde eu posso ter mais ações de recuperação. Isso cai em concurso? Muito difícil. Concurso de técnico pode cair. Então não se preocupem, eu só quero que vocês saibam que restaurar o PC você pode reinstalar o Windows a partir desse recurso, desde que você tenha ele preparado no seu computador para ser reinstalado. Você tem que ter tipo uma cópia do instalador do Windows, né? Então, essa parte de restauração seria isso. Aqui eu posso criar uma unidade de recuperação que vai guardar credenciais do Windows, então tem como fazer isso. Aqui o Bing explica como que cria uma unidade de recuperação, que é uma forma de você criar esse espelho, essa imagem, esse clone, para depois você restaurar seu computador, tá bom? É uma parte muito mais técnica, por isso que não cai em concurso de nível médio, não vai perder tempo criando questões dessas. Tá? Mas é para isso que serve esse menu. Aqui fala projeção para este computador. Aqui fala sobre projete seu telefone ou computador Windows nesta tela e use o teclado e mouse e outros dispositivos. Então, alguns dispositivos Android e Windows podem projetar nesse computador quando você permitir. Aqui está sempre desativado. Tá? Por quê? Porque pode ser que outras pessoas tentem projetar na minha tela. Mas serve para isso. Você pode permitir por um PIN de espelhamento. Então, vou colocar assim, primeira vez, eu posso usar um PIN de espelhamento, vai pedir aqui na tela, e eu coloco no meu dispositivo, ele aceita e aparece a projeção do dispositivo sem fio na tela desse computador. Então aqui, ó, iniciar o aplicativo vídeo sem fio para projetar nesse computador. Então aqui aparece, Vinícius Gamer está pronto para conexão sem fio. Aí aparece a versão, não é possível exibir conteúdo projeto nesse dispositivo. Ctrl S para abrir configurações. Então, quando eu aperto Ctrl S, ele vai listar os dispositivos permitidos. Então aqui eu posso permitir algum celular, algum recurso que eu tenha para mostrar na minha tela sem fio, projetar aqui, como se fosse um espelhamento, né? No caso, eu não tenho esse dispositivo instalado, então não vou conseguir projetar nada, tá? Esse computador pode ser descoberto para projeção somente quando está conectado a uma fonte de alimentação, está ativado. Aqui é o nome do computador e aqui fala como que eu quero fazer isso. Peça para projetar nesse computador toda vez que for solicitado. Então, aqui eu posso deixar como proteção. Aqui eu posso deixar a primeira vez porque eu vou usar um PIN. Requerer PIN é um código, é a senha que você usa aqui no seu Windows. E aqui, ó, alguns dispositivos Android podem projetar nesse computador. Você deseja permitir? Aqui está sempre desativado. Eu posso pôr disponíveis em todos os lugares. A partir do momento que eu deixo disponível a todos os lugares, eu posso fazer a projeção sem fio nesse meu computador, tá bom? Então, aqui tela sem fio, eu instalei esse recurso, né? E se eu quiser, eu faço isso com o meu celular no meu computador. É um recurso muito interessante, vocês podem estar testando aí no computador de vocês, tá bom? Aqui a área de trabalho remota, vai entrar nas configurações da área de trabalho remota, a gente viu isso já, tá? Mas a minha versão do Windows não dá suporte à área de trabalho remota, por quê? O meu Windows, ele é um Windows Home, ele não é um Windows profissional, tá? Então, o Windows Professional, nós sabemos que tem várias versões de Windows. Tem o Windows Home, Professional e assim vai. Essas versões também entram os recursos. Como o meu é para casa, ele não tem esse recurso de suporte remoto. Aqui, área de transferência. Então, a área de transferência a gente já viu também em aula anterior. Aqui só mostra para você como que você faz para ver o histórico de transferência. O Windows V vai mostrar o histórico de transferência. Então aqui tem alguns textos que foram copiados para a área de transferência. Perdão. Histórico na área de transferência do meu dispositivo e assim por diante. Então aqui é mais para você verificar sobre a área de transferência que a gente já viu em outras aulas. Tá? O Windows V, bandeirinha do Windows V, mostra a área de transferência. O atalho seria interessante vocês anotarem. Bandeirinha do Windows V, abre o menu da área de transferência, tá bom?
Então, área de transferência. Aqui, componentes do sistema. Gerenciar componentes dos sistemas instalados no Windows. Isso daqui é para você ver que programinha, que componente, aplicativos estão instalados no seu Windows. Ele traz aqui dicas, por exemplo. Aí eu tenho dicas, segurança do Windows, Game Bar, Microsoft Store. São pequenos programas, um conjunto de aplicativos instalados no Microsoft Windows. E aqui eu posso clicar em aplicativos e ele vai mostrar para mim uma lista. A gente vai ver isso aqui mais para frente, porque ó, é outro menu aqui. Eu vou voltar para o sistema e só vou explicar essa parte aqui do componentes do sistema, essa primeira parte aqui, que são os aplicativos que você tem. Aqui ele vai para o menu aplicativos, que nós temos ao lado aqui. Vamos voltar para o sistema, terminando aqui. Recursos opcionais. Recursos opcionais são recursos do Windows, que eu posso exibir os recursos que existem, vários recursos. Por exemplo, eu preciso de fontes complementares em chinês. Então, eu posso marcar isso e dar avançar. E posso adicionar. Ele vai instalar essas fontes, essas letras tradicionais em chinês no meu computador. O Windows não vem tudo instalado por padrão, tá? Aqui tem OpenSSH. Então, para quem é um técnico, para quem é algum tipo de profissional que faz acesso remoto em sistema Linux, à distância por rede de computadores, ele vai ter que usar esse cliente, ele pode instalar. Aqui já está instalado, inclusive, ótimo. Então, tudo isso aqui é o que já está instalado no meu computador. Fax Scanner do Windows. São também pequenos componentes, aplicações que já estão instaladas. Então, eu posso adicionar, exibir recursos que existam aqui no Windows, que não foram instalados, e eu posso estar instalando no meu computador. Por exemplo, um servidor OpenSSH. Ali eu tenho um cliente, eu posso instalar um servidor OpenSSH para que pessoas à distância pela rede operem as pastas do meu computador remotamente, por exemplo. Tá bom? Mas é uma parte mais técnica, mais avançada. Vamos voltar para sistema e aqui nós temos daí sobre. O sobre vai mostrar propriedades do meu computador aqui, né? Relacionadas ao sistema operacional que eu estou usando e demais outras características, tá bom? Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente já vai mudar de seção. Logo nós estamos terminando a parte de configurações do Windows e vamos zerar noções de sistemas operacionais. E vamos começar com o pacote Office. Então, se você quer já ir fazendo um curso de Office, vai na descrição aqui. Tem um curso que eu achei na Hotmart. Eu procurei vários cursos e esse é o que eu recomendo porque eu acho ele bom custo, ele não é muito caro. E ele é muito bom, assim, muito completo. Então, se você ainda não conhece o Excel, principalmente, né, é um bom curso para você estar fazendo para depois estudar comigo aqui coisas mais relacionadas a concurso público. Um grande abraço, valeu, se inscreva, curta, compartilha e falou!